Bom, nós vamos agora até Curitiba para falar com o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, sobre uma reportagem que ele publicou que traz uma entrevista e a manchete tem uma pergunta. Deixa eu mostrar para dar um bom dia ao Fabrício. A gente já mostra aqui a reportagem que nos motivou a convidá-lo para o Redação. E a pergunta é, por que não há gays? Ao contrário da grande maioria das profissões, entre os jogadores de futebol masculino, dificilmente alguém se assume homossexual. Inclusive, o jogador que você entrevistou, não é, Fabrício, para essa reportagem, que é homossexual, mas preferiu não falar disso em público. Você conseguiu responder à própria pergunta ou ela continua em suspenso? Fabrício, bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto, bom dia, Camila, bom dia, Milton, bom dia para quem está em casa nos assistindo. Em parte, eu acho que a gente conseguiu responder porque o próprio jogador diz, né, ele não consegue, os jogadores de futebol de maneira geral, isso é um tabu, né, é um tabu e de maneira geral os jogadores não admitem ou não assumem ou não saem do armário principalmente por implicações que teriam na carreira dele, né? Esse próprio jogador, ex-jogador, no caso, já é ex-jogador nesse momento, que eu consegui entrevistar, ele até hoje ele não fala sobre o assunto publicamente porque ele ainda trabalha numa atividade ligada ao futebol e ele sabe que se ele admitir, mesmo depois do fim da carreira dele dentro do campo, ele vai ter implicações. Então, eles realmente não falam, né? Pois o que sempre chamou a atenção foi que não existe no futebol um ambiente propício para que alguém fale abertamente sobre esse assunto, né? Mas a sensação que a gente tem é de que não é só isso, né? É de que o jogador é obrigado a dissimular um comportamento também. Ou seja, se a orientação dele, a orientação sexual dele é de homossexual, ele não tem... não é só que ele não tem a liberdade para falar disso, ele tem que se comportar como heterossexual, né? Porque para poder se enquadrar. Exatamente. É isso que você depreende também dessa entrevista, Fabrício? E um pouco mais do que isso até, Barreto, eu acho que assim, ó, o ambiente do futebol todo, desde o início da carreira dos jogadores, considerando categorias de base, ele também, de uma certa forma, ele reprime essa população de tal forma que eles não avancem na carreira. Então, se a gente for olhar, e eu entrevistei várias pessoas ligadas ao futebol e a gente acaba até... Eu tive que fazendo uma análise, assim, depois da matéria que eu ia escrever, eu tive que cortar alguns depoimentos porque ia ficar muito naquela coleção de casos pitorescos que envolvem clubes e jogadores em tese gays, que isso ia estigmatizar ainda mais né, essa população. Esses jogadores que em tese são gays e que foram gays, que são gays, né? Então eu acabei tirando fora essas histórias que eu colhi falando enfim, com empresários, agentes, dirigentes e todo esse conjunto de profissionais que cercam o vestiário, né? Eu tive que, no final das contas, retirar da matéria esse conjunto de histórias e casos, porque senão ia estigmatizar ainda mais, né, essa população. E não era esse o objetivo da matéria, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver, e foi esse também o motivo que eu busquei esse assunto. Eu me dei conta, eu trabalho há quase 25 anos como setorista do Inter, e até quero fazer aqui uma correção, porque o Correio do Povo não é de... Antes, senão vou ter problema aqui, né? Sabe que o gaúcho é bairrista. Então, o Correio do Povo é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não é de Curitiba. Mas retomando, o objetivo... Eu trabalho há 25 anos como setorista do Inter aqui em Porto Alegre, e eu me dei conta que eu nunca vi nenhum caso de jogador assumidamente gay. E aí eu fui pesquisar o assunto e vi que não tinha lugar nenhum.
né? Então, pô, o que está acontecendo? Por que não tem? Se a gente pegar aquilo que está na matéria ali, se alguém tiver curiosidade, está no meu Twitter, está lá o link. Eu acho que se a gente for pegar estatisticamente, é impossível que nessa população, nesse conjunto de jogadores de primeira, segunda, terceira divisão, não tenha jogadores gays. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro. É um troço extraordinário. Bom, em primeiro lugar, né, a gente pede desculpas pelo erro de localização do Correio do Povo, que é de Porto Alegre. Quem está em Curitiba é o Fabrício, né? Então, o Correio está lá no lugar dele e o Fabrício está em, tá em... Ah, você está em Porto Alegre também, Fabrício? Eu também estou em Porto Alegre. Também estou em Porto Alegre. Então pronto, agora está tudo corrigido. Fabrício e o Correio do Povo estão em Porto Alegre. Então, tá tudo no destino certo agora. Quando você fala nesse tipo de reação da comunidade do futebol, eu acho que é sempre relevante trazer aqui o exemplo do Richarlison, né? Que sofreu uma perseguição pelo resto da carreira por causa de uma notícia que foi divulgada de que ele daria uma entrevista ao Fantástico dizendo ser homossexual. Essa entrevista nunca ocorreu, né? O Richarlison jamais fez uma declaração pública sobre a sua orientação sexual e, apesar disso, né, só por conta da divulgação, né, dessa possibilidade de entrevista, ele sofreu agressões, ele teve protestos de torcedores de clubes que anunciaram o interesse ou a contratação do Richarlison. Quer dizer, o cara fica marcado por algo que nem chegou a acontecer na prática, o que só faz a gente imaginar, né, Fabrício, o que acontece se alguém um dia falar publicamente sobre esse assunto. E acho que também, nesse momento, assim, acho que a gente também tem que fazer uma autocrítica, nós jornalistas, né? Porque a gente também, ao longo dos anos, claro que parece que a cada dia melhora um pouco, mas ao longo dos anos a gente também ajudou a se criar esse tabu aí, né? A gente também não soube tratar esse assunto como ele deveria ser tratado ao longo das últimas décadas, né? E o próprio Richarlison não foi o único, outros jogadores também que, vamos dizer, que existia um comentário de que eram gays e que não eram assumidos, eles tiveram a carreira atrapalhada por declarações nossas de jornalistas dizendo que eles eram gays, sendo que eles nunca assumiram, né? Bom, basta ver que nenhum jogador no Brasil assumiu até hoje, né? Jogador de clube grande que eu me refiro.